Convido a igreja para ir a Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O Senhor tem ministrado algumas coisas em meu coração a respeito da igreja primitiva, a respeito de Atos. E nós somos, irmãos, a única entidade na face da terra que continuamos a escrever Atos dos Apóstolos, amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Então aqui diz, em Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E o 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora vamos para o verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. 17 diz, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Que glória! Que glória! Na semana passada, eu estava ministrando a respeito iniciei falando em João, no capítulo 14, 11 a 18. Jesus, ali ele disse assim, vocês farão, eu vou para o Pai, mas vocês farão obras das quais eu fiz, e também farão maiores do que essas, se vocês crerem. Amém? Lembra disso? Diz, se vocês crerem, vocês farão as obras que eu fiz, e farão maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. E em Atos 1, que nós lemos na semana passada, começa dizendo que Jesus, ele começou a ensinar, a fazer, ele fez e ele ensinou como fazer. Ele foi um mestre incrível, porque ele queria que as próximas gerações continuassem operando no poder dele, continuassem operando na força do seu poder, continuassem com fé, fazendo o que ele fez. Vocês imaginam se Jesus tivesse vindo e feito todos os sinais e maravilhas que ele fez na terra, naquele momento, naquele tempo que ele esteve aqui, e se ele fosse para a glória, e ninguém mais
pudesse fazer o que ele fez. Então ele seria um mestre como qualquer outro mestre. Muitos mestres passaram pela terra, fizeram coisas incríveis. Muitos homens ficaram importantes pelos seus feitos, mas eles se foram e praticamente ninguém mais pôde fazer o que ele fez. Alguns deixaram alguns legados, deixaram algumas coisas, mas o nosso Senhor, ele disse: eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador, para morar em vocês e para capacitar vocês a fazerem o que eu faço. E ele nos desafiou, eu pelo menos penso que ele nos desafiou dizendo: vocês vão fazer o que eu faço e vocês poderão fazer ainda maiores. E Jesus prometeu naquele momento para eles, antes da subida, ele diz: olha, eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo para fazer a habitação em vocês. E aí ele disse algo muito interessante, no capítulo 1, para que eles ficassem em Jerusalém, e que eles perseverassem, e eles fizeram isso, eles perseveraram unanimemente, em oração e súplicas. Eu queria começar a encaixar alguma coisa aqui, porque muitas vezes, irmãos, Deus deixa de fazer coisas em nossa vida, ou realizar obras em nossa vida, porque nós não fazemos a nossa parte. E vamos pensar aqui em Atos, que nós acabamos de ler que nesse dia, quando o Senhor se derramou sobre eles, eles estavam todos reunidos. Eles estavam todos reunidos, e aí diz que o mover de Deus veio sobre a igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, e se eles não tivessem ouvido o comando de Jesus, quando Jesus disse: pastor Nilo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E mais uma coisa, aqueles irmãos que receberam essa palavra profética, eles podiam dizer: ah, mas hoje eu não estou a fim de ir para a igreja, hoje eu não estou a fim de ir para o templo. Mas eu vejo uma unanimidade, uma perseverança naquele povo, que diz assim: ok, Senhor, eu vou ficar em Jerusalém, e eu vou ficar esperando, porque o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Então eu vou sair da minha casa, e eu vou até lá, porque eu acredito que as pessoas que receberam aquele impacto eram só os que estavam presentes. Quem ficou em casa não recebeu. E o Senhor, então, ele divide conosco a responsabilidade. Ele diz: eu faço, irmãos, pode deixar, a hora que funcionar, funcionou, não esquenta lá em cima não. E se não funcionar, amém também. Deus é Deus do mesmo jeito, amém? Preocupado não, essas são as coisas da tecnologia, que às vezes elas falham com a gente, mas o nosso Deus nunca falha, e Ele divide conosco, como está dizendo, Ele divide conosco algumas tarefas, Ele divide conosco algumas responsabilidades e algumas ações, e Ele espera que nós passamos a nossa parte. E esses discípulos, eles perseveravam unanimemente em orações e em súplicas, porque eles estavam cumprindo o que o Senhor tinha planejado para eles. E aí na descida do Espírito Santo, naquele dia, a promessa se cumpriu ali naquela festa de Pentecostes. E aí diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, ao segredo, aonde? Num só lugar. Todos reunidos num só lugar. Então eles estavam ouvindo e obedecendo ao comando do Senhor. E aí vem de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e viram o que parecia línguas como que de fogo. Você já pensou que coisa fantástica? Viram, não sentiram, viram. É algo espetacular. Que lhes parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. E essa palavra desse próximo trecho me encanta,
quando diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Irmãos, até aqui nunca tinha acontecido isso. Eles ficaram abismados com aquela ação de Deus, com aquele mover de Deus, com aquela coisa sobrenatural que estava acontecendo, ao ponto de que alguns falaram assim: eles estão bêbados, não estavam entendendo o que era aquele mover, e começaram a dizer: eles estão cheios de mosto, eles estão cheios de bebida. É isso que está acontecendo, porque ele é muito louco. Esses caras estão falando outra língua, não são galileus esses homens, né? Eles estão falando coisas espetaculares. Eles começaram a ministrar em línguas, e os povos de outras nações que estavam lá começaram a ouvir sobre a palavra de Deus na sua própria língua. Um mover super sobrenatural e que nunca tinha sido experimentado. Aqui não está funcionando, mas chegou a hora de mostrar um gráfico que eu já mostrei numa outra ministração, a respeito de que dali começou, esse mover de Deus começou ali no dia de Pentecostes, na vida daqueles irmãos, e o Senhor se derramou sobre eles, eles foram impactados com esse mover do Espírito Santo, eles receberam dons sobrenaturais do Senhor, e dali para frente, irmãos, a igreja começou a andar numa outra dimensão, e eles saíram testemunhando, e disse que um dia o Senhor fala assim para Pedro, através de um sonho, de uma visão, perdão. O Senhor mostra para ele que ele deveria fazer algo diferente do que ele estava acostumado. O negócio do Pedrão era ali com os judeus, né? Mas o Senhor coloca Pedro dentro da casa de gentios, de pessoas que não lhes agradavam muito visitar, e o Senhor disse: não faça comum aquilo que eu escolhi. E aí Pedro, em obediência, foi. E ele foi, e quando ele visitou aqueles irmãos, e olha que detalhe, outra parte humana. Cornélio convidou a sua família e convidou os seus amigos para ouvirem o que Pedro tinha a dizer. Há coisas que o Senhor não fará por nós. O Senhor deu um comando para Pedro, Pedro obedeceu. O Senhor deu um comando para Cornélio, e Cornélio obedeceu. E nessa conexão da obediência deles, diz que quando Pedro começou a falar o que o Senhor estava fazendo, diz que o Espírito Santo de Deus se derramou sobre a vida daqueles gentios, e eles ficaram assim impactados. Uau, eles receberam como nós. E Pedro teve um problema incrível, quando ele voltou para Jerusalém, né? Ele voltou lá para a sua terra, e aí ele volta para a igreja, e o pessoal aperta ele, fala assim: ei, como assim? Você foi ministrar em casa de gentios? Ele falou: então, olha, eu levei testemunhas comigo, e eu comecei a ministrar, e o que aconteceu com a gente, aconteceu com eles. Deus se derramou sobre a vida deles. Uau, que coisa impressionante, que coisa incrível. E aí também, Paulo em Éfeso, ele chega lá, e ele começa a conhecer alguns os irmãos, e ele está ministrando, e ele fala assim: e vocês já receberam o Espírito Santo? Ele fala assim: nós nem sabemos ainda que há Espírito Santo. E aí Paulo ministra sobre a vida deles e diz: então recebei o Espírito Santo. Aleluia! O Senhor vai fazendo, né? Ele vai dando continuidade, do que ele fez, agora através de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, e assim ele continua a fazer a obra. E aí eu ministrei aqui, eu vou colocar meu óculos, que agora a tela ficou pequena, e aí ele continuou, e eu ministrei aqui sobre alguns avivamentos que o Senhor fez na terra, em Jonathan Edwards, John Wesley, irmãos moravianos, Charles Finney, Charles Spurgeon, Moody, William Joseph e tantos outros, que o Senhor foi reavivando a igreja através
do seu Espírito Santo. E amados, isso chegou até hoje, chegou em nós. Você dá glória a Deus por isso? Chegou em nós. Mas eu acredito que para nós existe uma promessa diferenciada, porque essa é a igreja que vive os tempos mais proféticos do fim. Esses irmãos, Pedro se levantou diante daquele movimento que estava acontecendo, e ele diz assim: olha, eles não estão embriagados como vocês pensam, isso é o que foi prometido lá em Joel. Ele diz: nos últimos dias derramarei do meu espírito. Nos últimos dias. O que vocês estão vendo é que eles lá, 2000 anos atrás, já consideravam os últimos dias. E ele disse: o Senhor vai se derramar, ele disse que vai se derramar assim, dessa forma, sobre nós. E o Senhor, como eu comecei a relatar, e não vou conseguir te mostrar o gráfico aqui, mas nós, durante todos esses anos, os apóstolos, os discípulos, os diáconos, eles vieram fazendo sinais, prodígios e maravilhas, a igreja continuou, e o Senhor sempre, Ele levantou homens na história, em momentos diferentes da história, Ele levantou homens e mulheres para trazer um avivamento, para trazer novamente o seu poder, a sua glória, a sua manifestação, nesse derramar do Espírito Santo. Agora, irmãos, se nós pudéssemos avaliar, ter um tempo para estudar sobre em que momento nós estamos da história. Nós estamos nos últimos tempos, tempos proféticos, tempos terríveis, tempos difíceis. E lá em Daniel ele diz assim: olha, um dos sinais que vocês verão é que nos últimos dias a ciência se multiplicará demais. E as pessoas irão de um lado para o outro. E ele vai ministrando uma série de coisas. E eu quero que você pense rapidinho, a gente já falou isso outras vezes, mas só para a gente entrar nesse tema. Que somente nesses últimos 80, 100 anos é que nós estamos vivendo a palavra de Daniel. Pensar que desses 1900 e poucos anos, ou 1900 anos, o mundo viveu de uma forma estranha, ou de uma forma natural, podemos dizer assim, né? As pessoas acendendo suas fogueiras, buscando água no rio, não havia chuveiros, não havia carros, não havia nada do que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos uma vida, dentro de um negócio desse aqui, a gente tem tanta coisa, a gente sentado, né, em qualquer lugar ou em pé, nós fazemos tantas coisas com esse negócio. E a tecnologia, depois principalmente desse tempo de informática, ela multiplicou exageradamente. Como ela tem se multiplicado e como ela tem crescido. E nós vivemos tempos proféticos terríveis. Nós estamos aqui incomodados com esses cultos separados, com essas máscaras e tal. E o mundo, porque isso faz parte de um projeto mundial, de um projeto com interesses incríveis e terríveis, mas o mundo já está massificando uma nova onda, né, pastor Lilo? Uma nova onda. Já estão fazendo uma série de fechamentos, lockdowns e uma série de coisas, e estão botando terror no mundo. O mundo daqui para frente vai viver o que está escrito na palavra. São dias proféticos terríveis. Claro que nós, como eu ministrei na semana passada, nós não vamos ficar olhando para a pandemia. Nós vamos ser conscientes, nós vamos ser cuidadosos, nós não vamos ser imprudentes, mas nós não podemos colocar o nosso coração naquilo e parar de viver. Não, nós vamos continuar a viver, nós vamos continuar a lutar, nós vamos continuar a sonhar, nós vamos continuar. Mas isso não significa que os nossos dias futuros serão fáceis. Não serão, irmãos. Porque há uma ordem mundial poderosa, e que está no comando do inimigo, e que com a autorização do nosso Deus vai fazer coisas terríveis. Está muita gente feliz com o Pix, né?
Uau, o Pix vai ser demais. Me fala aí qual a sua chave. E eu transfiro para você. Ótimo. Vai ser lindo, vai ser incrível, vai ser super. Mas nós vamos pagar um preço por isso. Porque dentro disso há um projeto maior. Nós vamos, não vou entrar agora porque aí seriam tópicos de Apocalipse. Será que nós firmou? Faz o seguinte, não projeta, que eu acho que a hora que está projetando é que está repelindo. Deixa desse jeito, por favor. Pode deixar assim mesmo. Acho que não dá. Aí, deixa essa... não vamos mexer. Vamos deixar isso aí que eu gostaria que você pensasse nesse quadro. Obrigado. Pode deixar assim mesmo. Atos 2, de 16 a 18 diz: isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Acho que está no slide anterior. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E olha, irmãos, apesar de pandemia, apesar de lockdown, apesar de tudo que vem pela frente, ele diz assim, ó, nos últimos dias derramei do meu espírito sobre todos os povos. Ele diz para a igreja, ó, seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e naqueles dias profetizarão. Esse negócio está de birra comigo, mas não vai me impedir de falar. Pelo menos o microfone ainda está funcionando. Ah, glória a Deus. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. E ele não deixa ninguém de fora nesse pacote. Ele diz, os jovens terão visões. E os anciãos terão sonhos. Olha, eu estou vendo um monte de gente jovem falando assim, eu já nem sonho mais. Eu já nem tenho mais esperança. Pessoas jovens. E ele disse assim que para os anciãos ele vai dizer, ei, você terá sonhos. E não são sonhos pesadelos, pastor Francisco, são sonhos proféticos. São sonhos com o poder de Deus, são sonhos com a unção de Deus, são sonhos com a revelação de Deus. Vai tomando posse porque não tem ninguém fora desse pacote. Não tem ninguém fora da promessa de Deus. São os nossos filhos. São os seus filhos. Mas eu também sou filho de alguém. Glória a Deus. Então é para mim também. Eu sou filho. Os seus filhos são os meus filhos. São os filhos deles. São os nossos filhos. Não desista dos seus filhos. Não desista de ninguém. Porque o Senhor tem promessa para a nossa família. Levanta a sua cabeça. Olha para Jesus, porque Ele não tem nada que Ele não possa fazer. Aos nossos olhos, muitas vezes nós olhamos e dizemos, esse camarada não tem jeito. Irmãos, eu também não tinha jeito. Você não tinha jeito. Mas Ele tocou na gente, com o seu braço poderoso, com a sua mão estendida, Ele tocou na nossa vida, e Ele nos resgatou de um lamaçal de lodo de lama, e Ele colocou nossos pés sobre uma rocha, Ele firmou os nossos passos, Ele colocou um novo cântico em nossa vida, Ele colocou uma nova vida, Ele colocou o seu Espírito em nós. Qual Deus nessa história pode colocar o seu espírito dentro de alguém? Mas você não é uma pessoa qualquer, você é uma pessoa que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou. Ele diz, eu te chamei pelo teu nome, Adaildo, e tu és meu, diz o Senhor. Eu te chamei pelo teu nome, Honorina, e diz, você é minha. Isso não está atrelado ao quanto você tem na sua conta bancária, não está atrelado ao seu cargo, à sua função, ao seu status, está atrelado ao amor de Deus. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, e Ele te usa, sabendo ler ou sem saber ler.
sendo com doutorado, com MBA, com pós-graduação, sem nada disso. Ele te usa porque Ele te ama. Ele diz: tu és meu. Eu paguei um preço incrível naquela cruz do Calvário para resgatar você do jeito que você é. E eu costumo dizer para todo novo líder, porque é assim, irmãos, quando você recebe uma missão, algo para fazer, a gente nunca se sente capaz. A gente sempre se sente incapaz de fazer. Mas quem sou eu? É você, o Senhor escolheu. Ouça, Ele te capacita. Ele diz: eu nunca ministrei louvor, mas se alguém falou para você assim: eu vejo de Deus que você pode ministrar, irmão, começa a ministrar. Mesmo que você não sinta, mas se o seu líder comandou, se ele viu, se o Senhor direcionou ele, você falou que você pode, levanta a sua cabeça, vem para o microfone e começa a ministrar, porque Ele vai te capacitar. Se algum líder, se alguém chegou em você e diz assim: olha, você vai ministrar a palavra no próximo domingo, você diz assim: não olha assim para dentro, olha assim para cima. Você só pode olhar para dentro se for para olhar para o Espírito Santo. Mas se for para olhar para dentro de você, você não olha não, porque não tem capacidade. Não temos capacidade de nada, irmãos. A cada dia que vai chegando, que o louvor vai acabando, e que só o dia de eu ministrar, eu fico totalmente tenso, eu fico totalmente com temor, eu fico totalmente embargado nas minhas palavras, eu não sei como eu começo, eu não sei como vai ser, mas uma coisa é certa, nós temos que depender do nosso Senhor. Ele chama, Ele capacita, Ele chama, Ele unge, Ele chama, Ele faz. Pode aplaudir. Ele faz, porque é Ele, não sou eu, não é você. Ele diz uma coisa que nós não estamos levando a sério, mas nesse tempo de estudo nós vamos levar, eu tenho certeza, que o Senhor vai nos levar para uma outra dimensão, irmãos. Ele diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Curarão. Ele não diz: chame, manda fazer uma fila e ore por eles. Desculpa aí. Deixa eu voltar aqui para o meu campo da câmera. Ele diz assim: imporão as mãos. E eu estava participando de uma ministração, e o pastor dizia assim, sobre isso. Ele diz assim, o comando do Senhor é: imporão as mãos dos enfermos e os curarão. E aí, muitas vezes, a gente não impõe a mão porque a gente tem medo, porque a nossa alma diz assim: mas e se não acontecer? Mas nós temos que ir para uma outra dimensão, entendendo que quem faz não é o Samuel, não é o pastor de seu, não é qualquer outro, quem faz é Deus. Por quê? Olha lá, olha que loucura. Mas ele diz assim, ele me ensinou assim, ele diz assim: o curador está dentro de você, você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo, isso aqui vai embora, um dia mais cedo, mais tarde, isso aqui capota, mas a minha alma e o espírito vão para a eternidade com o meu Deus, e a sua também. Então, nós não somos essa carcaça que a gente fica cuidando, penteando, nós não somos isso aqui, nós somos um homem interior. E essa pessoa interior que nós somos, ela tem o Espírito Santo habitando dentro dela. Nós estávamos mortos, a nossa parte espiritual era morta. A gente só vivia essa carcaça e a alma. O Espírito estava morto. Mas em Cristo, nós ressurgimos em Cristo. E aí nós somos um Espírito vivo, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem uma alma e tem um corpo. E ele diz assim: imporão as mãos sobre os enfermos. E aí ele fala assim: ué, mas como assim? Ele diz: o curador está dentro de você. Então, o curador está dentro de você. A sua alma precisa crer, e o seu corpo precisa estender as mãos. Então ele diz assim: Deus, mãos, enfermo. Imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. Mas isso não é. Nós precisamos ir para outra dimensão, que isso não foi dado a pastores, apóstolos, discípulos, nada. É para aquele que crê. Imporão as mãos sobre os enfermos e crerão.
desculpa, eu fugi, ainda bem que não está funcionando esse negócio, que eu fugi daqui. Eu vi 2 testemunhos, quero compartilhar eles. Eu vi 2 testemunhos, um era dos irmãos de uma igreja, que os jovens iam para a guerra do Vietnã, uma das guerras terríveis, sangrentas, e aquela igreja se posicionou em oração, e disse: Senhor, nossos jovens vão para a guerra porque é lei, nós não podemos impedir, mas nós colocamos os nossos joelhos no chão e declaramos que nenhum jovem nosso voltará morto ou estourado da guerra, para viver aqui numa cama. E aquela igreja se posicionou e clamou nos Estados Unidos, não lembro o nome agora, e eles clamaram em todo o tempo da guerra do Vietnã, eles clamaram pelos jovens da sua igreja. Senhor, nós reivindicamos a proteção sobre os nossos filhos, nenhum deles vai morrer, e nenhum deles vai voltar todo esfacelado para cá. Irmãos, acabou a guerra, Estados Unidos perdeu a guerra, voltou, com milhares de baixas, milhares de jovens destruídos, e aquela igreja recebeu todos os seus jovens vivos e sãos. Alguma coisa diferente tem nisso. Outra, não estava no script, mas essa aqui também é linda. Era uma cidade, a cidade que mais morria e sumia jovens, crianças e jovens no tempo de Halloween. Eles sumiam para ser sacrificados nos sacrifícios satanistas. E aqui uma igreja se posicionou e disse assim: Senhor, nós cremos no seu poder. Eles saíram de ruas em ruas, ungindo a cidade. Pegaram o mapa da cidade, distribuíram e saíram pelas ruas da cidade, profetizando vida. Senhor, nós profetizamos em teu nome, que nenhum jovem e criança daqui será sequestrado, não serão mortos. Eles são teus, e nós profetizamos e nós ungimos essa cidade. Eles saíram pela cidade, a cidade de maior índice, irmãos, de sumiço, desaparecimento e morte. Eles saíram naquele Halloween, que eles falaram: nós nos posicionamos e cremos no Deus Todo-Poderoso. E o final dessa história é que o Halloween acabou, e nenhuma criança, nenhum jovem foi raptado, ninguém foi morto, porque o poder de Deus estava operando naquela cidade. A diferença é se nós cremos e se nós vamos nos posicionar ou não. Eu vou finalizando, que ele diz assim: os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos servos e as vossas servas profetizarão. Pensa comigo, não fica ninguém fora, porque todo mundo é filho de alguém. Mas aqui, na verdade, eu entendo que ele está falando tipo dos meus filhos, né? E meus pais também podem profetizar sobre nós, está tudo certo. Então eu vou encarar aqui só da parte dos meus filhos, você dos seus filhos. E ele diz que os filhos e as filhas, e os servos e as servas profetizarão. Há um pacote enorme. Depois, quando ele diz que os jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vocês, e vocês já venceram o maligno. Ele diz jovens terão visão. Sabe por quê? É muito interessante dar visão para jovem, porque o jovem está na força, ele está no gás. E se Deus dá a visão para ele, ele cumpre o projeto de Deus. Mas ele não deixou ninguém de fora. Ele disse para os anciãos: vocês vão sonhar. E não são sonhos qualquer, são sonhos proféticos, irmãos. São sonhos que o Senhor vai trazendo para os anciãos. Ele vai trazendo porque o ancião tem maturidade. E ele sonha, e ele vai saber, entender que esse sonho é um sonho profético, esse sonho é um sonho de Deus, esse sonho é um sonho de direção, e esse sonho não é um sonho a se desprezar, deixa isso para lá, esse aqui não é, porque tem uns que são um pesadelo depois da feijoada, né? E o Senhor disse que nesse derramar do Espírito de Deus, há um tempo novo para a nossa forma de enxergar a igreja.
Enxergar o mundo de uma forma diferente, é de uma forma profética, de uma ótica, de uma visão do Senhor e de sonhos. Todos esses, profecia, visão e sonho, estão num pacote de direcionamento. Direção. O Senhor tem uma direção para esse povo e para essa igreja. Eu costumo dizer sobre o projeto original de Deus. Ele traçou um projeto original de Deus para essa igreja, um projeto original dele para essa igreja. Essa igreja, irmãos, não está todos esses anos aqui por acaso. Ela foi estabelecida aqui porque ela está aqui para impactar esse lugar com o reino de Deus. Ele diz: é chegado a vós o reino, é chegado a vós o reino de Deus. Essa igreja, ela foi marcada, ela foi cuidada, ela foi protegida até aqui, porque o Senhor tem planos. Ele já fez uma série de coisas conosco aqui, no mundo do espírito e no mundo físico, mas Ele tem constantemente vindo aqui através de alguém e dizendo assim: eu não parei, eu não desisti, eu vou continuar a fazer o que eu planejei, porque o plano não é do pastor Disseu, o plano não é de ninguém, a igreja é de Deus, a igreja não é dele, a igreja não tem dono, a igreja tem, não, ela tem dono, esse dono chama Senhor Jesus Cristo, Ele é o comandante, Ele é o dono, e Ele tem planos para ela. E nós precisamos nos posicionar a enxergar. Por isso eu estou dizendo para você: tire os olhos da pandemia e olhe para Jesus, porque em Jesus há um plano maior. Em Jesus há palavras proféticas. Em Jesus há uma visão diferenciada. Em Jesus há sonhos poderosos. E Ele vai nos direcionar para um nível maior, se nós fizermos a nossa parte. Irmãos, eu estou crendo, nós vamos estudar isso aqui, quando eu tiver uma nova oportunidade, nós vamos estudar mais um pouco. E eu estou crendo que o Senhor, Ele vai distribuir muitos dons para nós. E nós vamos ter que crescer, quando recebemos os dons do Senhor, nós vamos ter que crescer. E falando de profecia, eu queria tocar no assunto da palavra profética. O Senhor vai trazer muita palavra profética para o nosso meio, porque Ele diz: nos últimos dias a minha igreja vai profetizar. Os meus servos, as minhas servas, os meus jovens, eles vão profetizar. E agora eu quero abrir um parênteses aqui sobre a profecia. Amados irmãos, a profecia, ela está sujeita ao profeta. O profeta tem o seu espírito sujeito a ele mesmo. Então, quando o Senhor trouxer uma palavra profética para você, não saia procurando um microfone para gritar. Se o Senhor te deu uma palavra profética, espere, porque Ele diz: uns poderão profetizar uns depois dos outros. Não interrompa o que Deus estiver fazendo naquele momento, seja o que for. Se o Senhor te deu uma palavra profética, irmãos, ela não é aquela palavra que você ouviu de Deus e ela vai embora, ela não vai sair correndo. O Senhor te deu uma palavra profética, Ele diz assim: vocês podem profetizar uns depois dos outros. Ele diz: vocês podem falar em língua se tiver interpretação. E aí, fala um e cala o outro. Então a igreja, ela precisa ir para um nível profético maduro. A igreja precisa ir para um nível profético em que o Senhor vai começar a dar palavras. E palavra profética, irmão, muitas vezes não é aquela que eu vou pegar o microfone para falar. Muitas vezes o Senhor vai trazer uma palavra profética específica para falar com a Thaís. Ele só quer falar com a Thaís. E o que ele tem para falar para a Thaís não interessa para mais ninguém. Isso é maturidade. Eu já recebi palavra profética que era para mim, e que a pessoa falou diante da igreja. Não era para ninguém, era para mim. Se a pessoa tivesse sabedoria, palavras proféticas que humilham pessoas, palavras proféticas que rebaixam pessoas, palavras proféticas que destroem pessoas, isso não é palavra profética.
Mas nós, não é por isso que nós vamos nos fechar. Eu já recebi palavra profética terrível. Eu tenho uma no meu celular aqui que é de chorar. Triste. Mas eu tenho dó de quem deu ela. Tenho dó de quem profetizou aquilo para mim. Porque a palavra do Senhor diz: ai daquele que disser que eu disse quando eu não falei nada. Mas não é por causa de uma palavra profética humana, que alguém com sua raiva, com seus sentimentos, com seus juízos, profetizou para mim ou para você, que eu vou me fechar para a palavra profética. Não, essa aqui eu não recebo. Sabe por quê? A palavra de Deus disse assim: julgai as profecias. Julgai. E não significa que alguém vem aqui, solta uma palavra e nós vamos sair batendo palma. Não, nós temos homens e mulheres maduros aqui para até dizer: irmão, não aceitamos essa palavra, ela não é profética. E nós não vamos nos fechar ao profético, nós vamos nos abrir ao profético, porque ele diz: os servos, as servas, os filhos e as filhas profetizarão. E agora eu quero dizer para você, como eu estou falando desde o começo, tem muitas coisas que são nossas, é da nossa parte, e pessoas têm se acovardado. O Senhor tem dado palavras proféticas a pessoas que não falam. Não pode, irmão. Se você recebeu uma palavra profética, levanta a cabeça, chega até aquela pessoa, chega até onde você tiver que chegar, e chega lá e diz: se foi o Senhor, e você tem certeza, diz: assim diz o Senhor. Quantas vezes eu posso dizer, perguntei a semana passada, né? Quem já recebeu uma palavra profética? Quase todo mundo ficou em pé. E eu tenho palavras que eu pedi, eu chorei, eu falei com o Senhor, e o Senhor não falou comigo. Não é assim? Muitas vezes que você está no meio de um problema, de uma crise, de uma situação, e você chora, e você clama, e você intercede: Senhor, 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 e Ele não te responde. Mas aí você está saindo aqui, você está aqui no culto, e vem uma pessoa que tem uma palavra profética, e ela encosta em você, e diz: ah, não posso, né? Aí ela encosta em você e diz assim: Norina, assim diz o Senhor. Você fala: uau! Ele não falou para mim lá no meu quarto, mas Ele falou comigo agora. Eu já recebi palavras proféticas que eu disse assim: essa daí ninguém ouviu, só eu, vou ficar na miudinha, vou ficar na minha. E aí Deus fala assim: ah é? Espera aí. São Paulo! Aquilo que eu ouvi no pé do ouvido, depois o Senhor gritou para muita gente ouvir. Se o Senhor está falando com você, Ele respeita também a nossa incredulidade, sabia? Ele é tão misericordioso que Ele vê a nossa incredulidade e diz assim: espera aí, vou fazer de outro jeito, porque esse jeito não deu certo, mas eu vou falar com ele, eu vou falar com ela, e aí Ele arruma um jeito de falar de novo para você crer. Então, queridos, Ele diz que nesses últimos dias, do derramar do Espírito de Deus, a palavra profética vai ser intensa. E se a gente pudesse falar sobre dons do Espírito, então a gente poderia dizer, que eu fecho aqui essa palavra, que já esgotou meu tempo, dizendo que procurai com zelo os melhores dons. Então, voltando a dizer para você que a nossa parte nós temos que fazer. O Senhor não vai passar aqui na igreja com um pacote, com uma cesta cheia de dons e jogando pelos bancos e dizendo: quem quer receba. Não, não é assim. Nós podemos receber um dom até sem ter pedido, mas Ele dá uma instrução para a nossa parte, dizendo: o que, pastor? Procurai. Buscai, e não é buscar de qualquer jeito não, é buscar com zelo, com intensidade. Eu desejo, Senhor, interpretar línguas,
eu desejo profetizar, porque o Senhor disse que nós vamos profetizar, eu quero profetizar, eu quero, e aí você vai catando os dons que você deseja, e começa a dizer para o Senhor, eu quero tomar posse disso, amém? Vou dizer para você, encerrando essa palavra, faça a sua parte. Pode falar, pastor. Ó, irmãos, eu já tinha acabado, tá? O pastor Nilo está aumentando o culto aqui, a culpa é dele. Não, mas é só um versículo, 14. Eu e o vento. 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim, 3. Não, vou ler o 1. Posso desobedecer você? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Ó, ele ainda destaca, hein? Ele fala, procurai o zelo, os dons, mas principalmente profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistérios. Mas, é o versículo que ele está nos orientando, mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Bom, a gente ia ter que separar um culto só para falar da ordem do culto. Mas como estou dentro do tema profético, então ele diz que os vossos filhos e as vossas filhas, e os servos e as servas, profecia. Jovens, visão de Deus, não vou poder falar, não dá mais tempo. E anciãos, sonhos proféticos, sonhos sensacionais. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Glória a Deus. Se você trouxe cesta básica, você pode colocar lá naquele recipiente lá na entrada. Se você pode nos ajudar com cesta básica, nós temos socorrido bastante pessoas, tem sido incrível, e Deus está se movendo através de uma equipe muito, muito dedicada, muito especial. Então, se você puder trazer 1 quilo de alimento, traga. Se puder trazer cesta, traga. Se você não pode ir lá comprar, mas você pode dar uma oferta, escreva lá no envelope cesta básica, o pastor separa e dá para a equipe depois. Então você pode contribuir. E se você não pode contribuir, você disse, eu sou a pessoa que preciso, glória a Deus, Deus tem provido para a gente te doar, e você vai falar com nossos irmãos lá, que são responsáveis, o Diácono André, Napoleão, Paulo Henrique, fala com esse pessoal aí, e eles vão te suprir com a cesta básica. Nós também temos falado durante o mês, sobre uma oferta específica para obra social. Essa obra social, ela é diferente da comida, do alimento, tá? Essa obra social é obra mesmo, que a gente tem pego. Até tinha preparado uma imagem aqui, com uma casinha, umas ferramentas e tal. É obra mesmo, é enxada, é pá, essas coisas, é massa, é concreto, essas coisas aí, né? E a gente está conseguindo ajudar alguns irmãos, e tem sido sensacional. E se você pode contribuir, escreva lá no seu envelope, para obra social. E o pastor vai direcionar para essa oferta, para o pastor Rodrigo, que está no comando dessa obra, para pagar as despesas que nós temos tido. Irmãos, vocês precisam ver a gratidão, o sorriso, a alegria das pessoas que a gente está podendo ajudar. E eu creio, numa igreja como a de Atos, eles tinham tudo em comum, e disse assim, ninguém tinha necessidade naquela igreja, ninguém. E nós vamos profetizar que o nosso povo não terá necessidade, em nome de Jesus. Se estiver passando fome, porque não falou com a gente. E se estiver chovendo na sua cabeça, ou qualquer outra situação muito grave, é porque você também não contou para nós. Conta, porque o Senhor vai nos dar recurso para a gente te ajudar. Não é justo que você não possa dormir, porque a goteira está caindo em cima da sua cama, e outras coisas mais. E para finalizar, nós vamos iniciar no próximo sábado, um curso de batismo, ministrado pelo
pastor Nilo Café. Então, próximo sábado, dia 14, às 8 horas da manhã, ele vai iniciar o curso de batismo. O telefone dele é 11 9 7237 8620. Para você que está na live aí, 9 7237 8620. E aí você pode entrar em contato com ele e dizer: pastor, eu quero fazer uma aliança pública. Ó, estou de aliança nova, deu para ver aí? Esse mês, são 28 anos de casado, né? Ui. Muito distante, né, dos meus pais, quantos? 50? 54. Mas eu estou feliz com os meus 38, né, bem feliz. E a minha esposa falou assim: aquela aliança não dá mais. Aí ela juntou umas coisinhas que a gente tinha lá e fizemos uma aliança nova. Pô, glória a Deus. Dá para ver minha aliança nova aí? Mas para dizer sobre a aliança, que eu quero dizer é que você que está aqui ou está na live e quer fazer uma aliança pública, né, não perca tempo. Fale com o pastor Nilo, logo a gente vai marcar o dia dessa festa. Vai ser uma celebração muito louca. Amém?